Bom, vamos lá. Sem mais delongas, eu vou começar com vocês. Hoje eu trouxe a coluna do Tio Rei mesmo, que ele vai falar o seguinte. Xandão violou a advocacia? Ora, botemos um pouco de ordem nessa orgia. A resposta é não. Que políticos decidam passar vergonha dizendo inconsistências, vá lá. Aos causídicos, recomendo um pouco mais de cuidado. Olha, eu vou falar uma coisa para vocês. Desde o primeiro momento que saiu essa carta, eu já achei que aconteceu um descumprimento de prisão cautelar, tá? De prisão cautelar, não, desculpa, de prisão humanitária domiciliar. No primeiro momento, eu abri aqui o sábado com vocês, oi, tudo bom? Teve um descumprimento. Eu fiquei pensando 3 dias e 3 noites aqui para vir falar para você. Não, gente. Eu já falei na lata. Eu falei, olha, deu ruim, tá? É um descumprimento de prisão domiciliar, sim, tá? Agora, vamos lá. Vocês certamente conhecem a expressão vamos botar ordem nessa orgia. É uma referência, se não sabem, ao Marquês de Sade, que misturou em doses desproporcionais os arroubos da Revolução Francesa com sacanagem. Explico. Em filosofia na alcova, só para maiores de idade, há mais, como direi, passagens feceninas do que a defesa da virada da mesa, embora ele seja chato para chuchu quando trata da questão política, mas é muito criativo no resto. E sim, ele tinha a ambição de organizar a zutaria mais ou menos assim. Você faz isso, já você aquilo, vai dizer, botava ordem na orgia. Não vim para isso, mas tenho a ambição de hierarquizar o debate ao menos. Só não quero ser muito chato como Donatien François de Sade, que como era o debater sexo, nem tão, como direi, explícito ao tratar de política. Que fique para víndios vindouros, if you know, e em tu chegarão. Adiante. Bora botar ordem na surgia? Vídeos vindouros, né? Falando aí, se remetendo ao suposto vídeo do Flávio Bolsonaro, que está sendo tão comentado por aí, até pelos aliados do partido dele. O senador Rogério Marinho, que envergonharia hoje o avô de Djalma Marinho, que não era um progressista, e lamento dizer assim, emitiu uma nota toda errada contra a decisão de Alexandre de Moraes no que respeita às visitas de Flávio a Jair. Até aí, vá lá, jogo jogado. Coordena a campanha do pré-candidato do PL, está doido para receber ao menos um elogio da extrema-direita. Há quem tem essa estranhíssima carícia. Mas há a fala do advogado de Flávio na área eleitoral. Tracy Joseph Reinaldo dos Santos. O dos Santos sumiu do noticiário em benefício da inflexão anglo-francesa. Tracy Reinaldo. Pode não ter sido intencional, mas sempre fica parecendo uma coisa mais profunda nos subterrâneos do Canal da Mancha. A decisão é ilegal e inconstitucional. Vale lembrar que o Flávio é também advogado de seu pai. A proibição de contato viola, portanto, o direito que o advogado tem de comunicar com seu representado. Aí o tio Rei fala assim, opa, errado. Se é um princípio, como faz crer com seu eventual lado francês, não procede, ou defensores não seriam monitorados em presídios de segurança máxima em que estão chefes do PCC e do CV. Se é matéria do direito consuetudinário anglo-saxão, não se forma uma tradição, fazendo pouco caso dos tribunais, não é mesmo? Então, aqui está dizendo, Bolsonaro reivindicou a licença de não enfrentar a pena em regime fechado, a que está condenado. E isso lhe foi concedido sob certas condições, e uma delas era não fazer proselitismo em redes sociais. Se a defesa discordava da premissa, não aceitasse as consequências, ponto e basta. Todos sabemos que Flávio ser advogado de Bolsonaro é um truque. Ele nunca atuou nessa área, nem a favor de sua fantástica loja de chocolates, mas não sabia como impedi-lo. Daí a arrancar uma carta em favor de sua candidatura do presidiário em regime fechado a exercer sobre condições a modalidade domiciliar, vai uma grande diferença. Político passar vergonha é quase de profissão. Sugiro que os advogados se poupem, ou, daqui a pouco,
vai haver quem defenda pombos correios na pele de causídicos ao ouvir as ordens do PCC e do CV. Não ficaria bem. Vamos botar um pouco de ordem nessa orgia. Aqui, gente, eu quero trazer uma informação bastante difícil, tá? Que é a seguinte: se fosse assim, a Deolane não seria presa. Ela não dizia que era advogada do PCC? Simples. Se fosse assim, a Deolane não estava presa. Pronto, acabou. Acabou. Não, a gente não precisa ir muito longe. E outra, gente, não vem com esse papo de o advogado não pode visitar o cliente. A gente sabe que não é o Flávio que está atuando diretamente no caso do Bolsonaro. A gente sabe muito bem disso, que não é o Flávio. Não foi o Flávio que fez a defesa oral, por exemplo, lá no júri no júri não, desculpa. Na plenária do STF, do núcleo 1 do golpe. Então, agora, simplesmente tudo virou tiração com a cara da legislação brasileira. Então, agora toda a legislação penal e processual penal tem que ser modificada hora a hora por causa de seu Flávio Bolsonaro, porque ele não é mesmo paladino da legalidade, que foi pedir lá os seus 61 milhões, pediu muito mais, né? Mas que fez o seu acordo de 61 milhões com Daniel Vorcaro, agora resolveu dizer que é um perseguido do STF. Olha, eu acharia bastante complicado defender esse tipo de postura como advogado, você sabendo que o primeiro a infringir a lei foi você. Afinal de contas, após o áudio do Daniel Vorcaro com o Flávio, aliás, do Flávio Bolsonaro com o Daniel Vorcaro, né? Porque não houve um áudio-resposta, nota-se que houve ali sim um desvio de finalidade para aqueles valores, porque, afinal de contas, muitos dos envolvidos no Dark Horse, atores e até locais em que o filme foi set de gravação, né, do filme, não receberam os valores. Então, se até agora Flávio Bolsonaro está tão preocupado com a legalidade, por que é que até este momento não houve a apresentação dessas notas e dos custos do filme de seu pai? Então, todo esse circo, toda essa palhaçada que está acontecendo é literalmente para tirar o foco daquilo que realmente importa. E André Mendonça, a Polícia Federal retirou o passaporte de Thiago Miranda, que é sócio do Léo Dias, que fez todas aquelas manipulações para que os influenciadores falassem bem do Banco Master. Engraçado como até agora Flávio Bolsonaro, Mário Frias, até então nada sofreram, seguem completamente ilesos e arrotando legalidade e processualismo penal para falar da prisão do Jair Bolsonaro. Desde que o mundo é mundo em prisão, há essa dificuldade, essa inspeção de que os familiares, os amigos desse preso, desse recluso, falem e troquem. Pode trocar as cartas? Essas cartas elas podem ser trocadas, mas de maneira completamente distinta. Essa carta foi publicizada. Isso foi completamente planejado e usado de forma torpe, né, de forma equivocada, a fim, sim, de gerar
um discurso de que Jair Bolsonaro, sim, está ao lado de Flávio, diante de toda a situação que aconteceu com Michele Bolsonaro. Então, o que nós devemos fazer é aquilo que comentamos a vocês. Achar que o Xandão não tem que cumprir a lei penal e colocar o Bolsonaro de volta na papuda é simplesmente uma vergonha. Porque a nossa lei processual ela tem que ser cumprida independentemente da politicagem. E com o presidente Lula não foi diferente, porque até o momento em que não houve anulação de seu processo, ele respeitou a lei penal e cumpriu, inclusive, parte de sua pena em regime fechado. Inclusive com diversas requisições que lhe foram negadas. Agora, parece que a família Bolsonaro não só quer voltar ao poder, mas ainda mais modificar o nosso Código de Leis ao seu bel prazer e conforme todas as articulações que lhes interessem. Agora, o que não pode é Alexandre de Moraes, por mais que todos aqui, todos nós sabemos de que o STF vive uma grande fragilização por conta do Banco Master e da relatoria, que foi extremamente discutida, inclusive com a ajuda, vejam só, novamente, do Edson Fachin, que teria colocado em xeque a atuação de alguns de seus ministros enquanto presidente da corte. O que nós podemos dizer é que, eu sempre comento isso com vocês e irei dizer novamente, o STF merece respeito. Se há ministros da corte que atuem por interesses próprios ou contra os interesses dessa corte, eles devem passar por um processo dentro da instituição para que se verifique a sua culpabilidade, as suas intenções. Mas até então, essas ilações, esses comentários, são apenas comentários políticos, em que cada um dos lados faz para se beneficiar. Quantas vezes já não falamos de André Mendonça aqui, que foi nomeado por Jair Bolsonaro e que, inclusive, é o relator do processo do Banco Master. Então, o que a gente precisa entender nessa história toda é de que a lei precisa ser cumprida. E aqueles que não a fazem, sim, devem ser investigados. Agora, se isso será utilizado de maneira política ou não por Flávio Bolsonaro, caso seu pai volte à cadeia, isso está sendo feito desde que a sentença foi proferida. Absolutamente desde o primeiro momento em que ele teve a tornozeleira colocada e após a sua condenação. A politização da prisão do Bolsonaro, ela já existe desde o início. Então, o que não pode agora que as pessoas, que, enfim, até mesmo o nosso campo progressista entendamos, é de que ele não tem que voltar ao cumprimento em cárcere, porque isso iria criar um problema para o nosso campo nas eleições. Então, nós vamos novamente deixar de cumprir a lei penal, assim como um preso que tem uma 9 milímetros dentro de casa? É isso mesmo? Então, quer dizer que vale tudo realmente pela briga com a família Bolsonaro, inclusive deixar com que eles inutilizem o Código Penal? Então, eu acho que essa é uma avaliação que nós devemos fazer. Essa é uma avaliação, lembrando que Lula ficou mais de 500 dias na cadeia, até que seu processo fosse literalmente anulado pelas razões que todos aqui sabemos. Então, que esse processo ia ser objeto de capilarização da campanha do Flávio Bolsonaro, isso nós nunca tivemos dúvida. Agora, que a lei seja cumprida e paramos de ficar inventando mais uma vez questões para colocar nas costas do Alexandre de Moraes, porque, como dizem por aí, o Flávio e a família Bolsonaro são os grandes perseguidos. Mas, na verdade, tenta-se colocar a culpa de uma tentativa de golpe de Estado no juiz. E é o que o nosso país está tentando fazer desde o dia 8 de janeiro de 2023.
Gente, bora lá através do Superchat, através dos Super Stickers ou através do Pix. Eu quero dar alguns boa noites aqui para a Maria do Socorro Melo Gonçalves, para o Hélio Costa, para Lu Calado. Como advogado, brincadeira, né? Tá achando que Moraes é trouxa e o povo engole essa. Pois é. Vera Glaucia, boa noite, querida, linda e empoderada. Muito obrigada, um beijo, Evandro Ribeiro. Sobe a prova, essa família dá para confiar na OAB? Não, porque na OAB tem o... Quer ver quem é o presidente da OAB? Ele é de extrema-direita. Quer ver? Eu vou trazer para vocês aqui. É o Beto Simonetti, o presidente da OAB Nacional. É o Beto Simonetti. Eu estava vendo sobre ele agora há pouco. Ele é de extrema-direita, o Beto Simonetti. Então, o que você vai esperar de uma coisa dessa? Um advogado que acaba tendo um viés não constitucional, não legalista. Entende? Aí depois vão falar que eu, por exemplo, sou advogada de esquerda, mas ele sim... ele tem um viés de extrema-direita. Eu vou até pegar aqui para vocês. Ó. Ele não se define nem pertence oficialmente a nenhum espectro de esquerda ou direita, mas mantém uma postura institucional e apartidária. Mas não é o que a gente sabe, o que a gente escuta falar dele por aí, tá? Ou seja, ele é bastante conservador, como a gente diz no direito, tá? Então, ele é um advogado conservador. Tá? Então, não podemos esperar que ele tenha visões progressistas com relação a isso. Fala, galera da Folha TV, não se esquece de se inscrever aqui no nosso canal para assistir programas como Folha Notícias Manhã, Folha Notícias Noite, o nosso Folha Entrevista e o nosso Barzinho das Meninas. Muitas coisas bacanas a gente acompanha por aqui e a gente precisa muito, muito do apoio de vocês para nosso trabalho jornalístico, investigativo, de curadoria de conteúdo, com vocês ajudando no nosso Pix, folhademocrata@gmail.com, ou mandando superchats, valeu demais, e os recursos financeiros, tornando-se membro do nosso canal, no nosso curso de jornalismo básico, para você ficar muito bem informado a respeito de tudo. Queridos e queridas, muito obrigado pela presença de todos vocês, vida longa e próspera. Cuidem-se, cuidem dos seus e não esquece de se inscrever aqui na Folha TV. Até mais!